Olá amigos, hoje eu e a Cris Morgan, aqui na frente do Cemitério das Lágrimas, nós vamos dar dicas sobre cemitério, o que fazer magicamente no cemitério. Venham conosco aqui com o tio e a tia góticos. Nós vamos entrar no cemitério, a primeira coisa, se a gente vai trabalhar magicamente, é deixar uma moeda para o guardião do cemitério, tá bom? Então, vocês veem que nesse cemitério não tem nenhum canteiro aqui na entrada, não tem problema. Eu posso andar um pouquinho até lá, que tem um gramado, e jogar a moeda lá. Ou posso até jogar um pouquinho aqui na frente. Vocês estão vendo aquela aquela moita de azaleias? Posso jogar lá também. O que importa é aqui, na área da entrada, eu jogar a moeda. E por que isso? Nós fazemos jogamos a moeda para que o guardião do cemitério permita que nós realizemos nossos trabalhos mágicos. Se eu não fizer trabalho mágico e vier só visitar alguém, precisa? Se você só vem visitar alguém, por exemplo, é um enterro, ou você vem visitar algum parente, alguém que você conhece que esteja enterrado, não precisa deixar moeda. Mas se você realizar algum trabalho mágico, qualquer que seja, você tem que pedir a permissão. Via das dúvidas, se você decidir lá na hora fazer alguma coisa, já deixa uma moedinha na entrada. Mesmo que seja um trabalho espiritual para o morto? Mesmo que seja um trabalho espiritual para o morto. Qualquer trabalho mágico espiritual. Tá ok. A moeda é comum, é mais tradicional utilizar moeda de cobre. Então a moeda de 5 centavos tem uma parte de cobre. Mas não tem moeda de 5 centavos. Pode usar qualquer um. Tá bom? Uma moeda só? Uma moeda por pessoa, tá? No caso, eu e a Cris vamos entrar, uma moeda para mim, uma para ela. Ela já tem a moeda dela. Eu vou agora pedir permissão. E o que eu digo? Eu peço permissão ao guardião do cemitério para que eu realize meus trabalhos mágicos, né? Então vou lá jogar moeda e vou falar isso. Eu vou jogar naquele arbusto de azaleias. Bem, este aqui é o Cemitério das Lágrimas, em São Caetano. É um cemitério que eu já vim com o Wagner antes, como nós falamos no último programa. É um cemitério muito bonito, tem poucas décadas, né? E aqui a gente quer mostrar para vocês um lugar muito especial que nós descobrimos. Venha! No cemitério vocês encontram vários lugares de poder, tá? São lugares importantes. Por exemplo, o cruzeiro, que depois a gente vai mostrar, e algumas árvores. Às vezes uma árvore mais antiga, às vezes uma colina especial. Vocês veem que aqui, nessa árvore, colocaram alguns santos. Por que escolheram essa árvore? Talvez uma aparição, talvez alguma visão que alguém teve, algum contato que a pessoa teve. Então, o que a gente faz? Você já percebe que é um local de poder. Você poderia pegar algo dessa árvore para fazer um pó mágico, por exemplo. Digamos que eu pegasse uma folhinha, secasse, ou eu pegasse um pedaço da casca do tronco, eu seco, trituro e faço um pó. Um pó que pode ser usado em magias. Depois eu explico o que dá para fazer com esse pó, tá? Mas quando a gente pega algo do cemitério, isso é super importante. Tudo que a gente pega, a gente tem que pagar. Você tem que colocar algo. Então, se eu pego um pedaço de casca, eu posso deixar uma moeda também junto dessa árvore. Eu poderia fazer uma oferenda com água, poderia deixar uma flor, poderia deixar uma fruta. Qualquer coisa eu posso deixar de oferenda. Mas tudo que a gente leva do cemitério, você tem que deixar uma oferenda no lugar, tá bom? Interessante também que essa árvore, ela está entre duas vias, né? Bem numa encruzilhada.
que depois vai para outras duas ruas. Vocês estão vendo aqui atrás de mim o cruzeiro. O cruzeiro é um lugar muito importante no cemitério. Independente se a pessoa é cristã ou não, é um ponto de poder, um dos grandes pontos de poder. Então, vários trabalhos mágicos a gente faz junto ao cruzeiro, né? Dependendo de como seja, você pode acender velas, você pode pegar um pouco da terra do cruzeiro para algumas magias, você pode pegar a grama também em volta, nesse entorno dele. Então, o cruzeiro serve para várias magias. O que eu posso fazer no cruzeiro? O cruzeiro é como se fosse uma entrada, é um dos portais de energia. Então a gente pode conectar uma entidade, pode conectar um deus, uma deusa, um demônio, enfim, através do cruzeiro. Por exemplo, Hecate, porque o cruzeiro é um cruzamento. Então dá para chamarmos Hecate a partir do cruzeiro. Ah, mas isso é cristão e Hecate é uma deusa pagã? Não tem problema. A gente não está ligado ao cruzeiro pelo fato dele ser cristão, mas pela egrégora, a energia, o cruzamento, né? Pela antiguidade que tem o cruzeiro. Aqui é mais uma área do cemitério para se acender as velas. Se acende no cruzeiro e também se acende nesse espaço. E o curioso aqui é que ele é redondo. Nós reparamos que existem várias áreas que a estrutura ela é circular. Nós vamos mostrar para vocês uma outra área que ela é numa ferradura. Será que quem construiu aqui também tinha algumas ideias ou conhecimentos mágicos ou espirituais? Então tem essa área externa para se acender as velas e nós vimos também que tem alguns trabalhos mágicos e espirituais feitos aqui dentro. Uma das coisas que em algumas culturas antigas até se sabemos que se oferta aos mortos é água e pão. É o alimento para matar a fome e para matar a sede. Até no Antigo Egito a gente tem essas referências. Viram que é redondo? E uma pergunta. A vela, a parafina derretida que a gente encontra aqui, pode ser usado também em magias? Pegar essas velas e se utilizar em outras magias? Isso. A depender do tipo de magia, sim. Por quê? Porque elas estão já com a energia do proposto aqui, né? Mas eu indico que tem que saber fazer bem essas magias. Eu, como simbolista, observo muito as associações simbólicas que nós vemos no cemitério. Nós temos aqui um sino do lado da capela. Eu não sei se todos sabem, mas o sino é tocado quando o corpo vai sair para ser enterrado. Isso me lembra muito o arcano 20 do julgamento, quando tem a trombeta do arcanjo Gabriel chamando para o outro mundo, né? E o sino aqui tem esse simbolismo do chamado para a alma ir para o outro mundo. As sombras dos corvos. Nós vamos adentrar agora o ossário. Olha só, primeiro ele é rebaixado e nos dá essa sensação de adentrar o submundo. A primeira vez que eu desci aqui, eu senti nessa parte como se tivesse, e tem na verdade, um portal, um campo de energia, e aí a gente adentra esse submundo. Existe uma coisa interessante, nós percebemos aqui, vocês veem pelo próprio símbolo de Hecate, um dos símbolos dela. Quando você olha aqui no meio do ossário, você tem 3 bancos junto de um círculo.
Então, dá para perceber como simbolicamente a gente consegue associar isso a Hecate. Sim. É como se fosse reprodução no espaço da energia de Hecate. A roda de Hecate, o círculo dos ossos, o estrófalos. Então, vamos juntos adentrar este portal. Com todo respeito, com toda a honraria, com todo o sagrado. Esse espaço, ele é excelente para rituais, para Hecate, para você fazer oferendas, para contatá-la. É perfeito a energia do lugar e é perfeito para rituais a Hecate. Claro que por ser um lugar público, a gente tem que prestar atenção no que vai fazer, como vai fazer, tem todo esse cuidado. Algumas coisas que nós podemos fazer aqui, sempre respeitando o espaço, de não sujar, de não profanar, né? De não desrespeitar, muito pelo contrário, a gente vem aqui para honrar, seja as forças ancestrais, seja deuses de submundo, os próprios mortos, né? Quem trabalha com necromancia, quem trabalha com magias associadas aos ancestrais, é um lugar de poder, né? Então, algumas das práticas mágicas que eu faço aqui, que nós podemos fazer aqui, é ofertar flores. Aqui nesse centro, né? A gente tem a roda de Hecate que a gente associou. Então, eu costumo ofertar ali no meio flores à deusa, frutos, ou faço algumas poções que tem um quantum de energia e coloco ali. Se eu for trabalhar também magicamente, pedindo a Hecate algum espírito para algum trabalho mágico ou fazer algum trabalho ancestral, eu oferto a esse espírito ou a esse ancestral também, né? Oferendas que não prejudiquem o espaço, que não suje o espaço, né? Como flores, elementos que a gente pode jogar na terra, certo? Eu lembro, Cris, de um ritual que nós fizemos, que nós colocamos vinho nessa árvore mesmo, dela mesma. Sim, porque nós temos aqui duas árvores, né? Que são a vida. Aliás, tem uma só agora, tinha né? uma segunda que eles tiraram. Agora que eu vi. Tinha uma segunda eles tiraram. Tinham duas árvores, uma do lado de cá, que era uma árvore com grandes espinhos, Sim. E a do lado de lá, né? Cortaram. Eles tiraram, mas a gente trabalha com a força dessa árvore e até pensando magicamente nos elementos que a gente pode tirar respeitosamente daqui para trabalhos mágicos fora daqui. Sempre é bom lembrar que se você tirar algo, por exemplo, aqui você tem grama, tem terra, tem o tronco cortado dessa árvore que a gente falou, dá para levar um pouco dela para fazer um pó mágico, mas às vezes as pessoas me perguntam, tá, quando eu levo algo, eu tenho que deixar uma moeda, né? Ou uma oferenda. Quando eu levo algo do cemitério, eu deixo algo em troca. E se eu deixo oferendas no cemitério, eu também tenho que deixar algo em troca? Não, porque você já está deixando, né? As oferendas, flores, frutos, vinho, como eu falei, você já está deixando algo, então não precisa deixar também, a menos que a moeda seja mais uma oferenda, mas não é o pagamento pelo trabalho mágico, né? Quando a gente vai retirar algo do cemitério, por exemplo, eu vou levar um pouco de grama, um pouco de terra, eu estou retirando, aí eu deixo uma moeda como pagamento. Nós hoje não vamos fazer um trabalho mágico aqui, né? Porque queremos até combinar de mostrar para vocês. Mas quando nós adentramos aqui para fazer essa filmagem, para mostrar para vocês, eu entendo que a gente também está se beneficiando desse espaço. Então nós vamos fazer uma pequena oferenda, né, aos espíritos, a essa energia, através da árvore. Até porque a árvore, como nós sabemos, é aquela que transita entre os mundos, né?
as suas raízes, o submundo, o mundo médio e o mundo dos deuses. E através das árvores, inclusive aqui através dessa árvore, a gente também pode concentrar aqui magias de conexão com os outros mundos. E até temos aqui um buraco. Mas vou aqui respeitosamente ofertar. Última energia. E agora nós vamos saindo. A visão daqui é muito bonita. Com todo respeito, honramos e agradecemos. Que Hecate ilumine, proteja, abençoe, traga paz, traga amor a todos que aqui estão. Hail Hecate, Hail Hecate, Hail Hecate. Esse tipo de pinheiro, esse tipo de cipreste, que é muito comum em cemitério, você pode pegar um pedacinho da folha dele e levar para casa, porque contatos com ancestrais, inclusive com fadas também, com elementais, dá para trabalhar. Também contato com os mortos, enfim. É muito útil esse tipo de cipreste, você pegar um pedacinho da folha. Eu oferto ele para Anpu, para Anubis, né? Pode também para vários deuses. Para vários deuses de submundo. Lembrando que você tem que deixar algo se você leva embora. Sim. Tá bom? Pegou um pedaço da planta, deixa aí algo. Esse pássaro passou rasando na minha orelha e agora na orelha da Cris. E os pássaros são aqueles que trazem as mensagens. Então depois uma meditação para entender qual a mensagem. Vamos prestar atenção sempre nas mensagens. E aqui nós temos um caminho lindo. Ó, ele está seguindo a gente, o pássaro. Já veio de uma árvore para outra. É mesmo. Ele vai seguindo. Eu deixo no altar de Anpu, de Anubis, no altar de Hecate, a depender dos trabalhos, do aspecto dela que eu estou trabalhando. E também no altar de Osíris, que também é o deus do mundo dos mortos, o cipreste, de cemitério especificamente, ou mesmo o chorão quando a gente encontra, né? Sim, sim. O chorão é o salgueiro, é uma das árvores sagradas, consideradas sagradas dentro de tradições, por exemplo, nórdicas, celtas. O salgueiro é uma das árvores sagradas, que é o chorão. Vocês percebem vários galhos soltos no chão, às vezes em algumas árvores. Tem que tomar cuidado, porque se você vai pegar um galho de uma árvore, às vezes pode ter alguém que reclame, né? No sentido de um vigia, alguma coisa. Mas esses galhos secos no chão, você pode utilizar para consagrar como varinhas mágicas para necromancia. Lembrando que, mesmo que você pegue uma varinha aqui do chão, ou aqui do gramado, onde você pegar a varinha, você deixa a oferenda. Aquilo que você quiser, uma moeda, um pouco de óleo, como a gente fez ali naquele ossário, poderia ser uma flor, poderia ser um pouco d'água que você coloca no chão, qualquer coisa. Mas é sempre importante, pegou algo, deixa uma oferenda. Bem no centro do cemitério, a gente tem mais uma estrutura circular. Bem no meio da encruzilhada.
túmulos é um outro tema. Quando a gente vai fazer magia, é possível fazer magia ligada aos túmulos? Sim. Uma das coisas que a gente pode fazer é procurar túmulos, por exemplo. Se eu quero fazer uma magia ligada a um processo na justiça, eu posso procurar o túmulo de um juiz, de um advogado. Eu quero fazer um feitiço ligado às artes, eu posso procurar o túmulo de um artista. Então você pode encontrar túmulos referentes ao tipo de magia que você deseja fazer. E o que você pode fazer? Utilizar o pó daquele túmulo. Ou, se tem um pouco de terra, pegar a terra, pegar algum... Você vê que alguns desses túmulos, eles têm um pouquinho de capim que cresceu. Você pode utilizar esse capim. A gente pode também, referente aos túmulos, contratar um espírito de uma pessoa para trabalhar magicamente para a gente. A gente faz um acordo, tá? Sobre esse tipo de acordo, uma outra hora a gente fala mais. Mas só para vocês entenderem que a gente pode fazer acordos com espíritos, a gente pode utilizar a areia, o pó, um pouco de terra ou algum capim, com todo cuidado e todo respeito, tá? Sem danificar absolutamente nada. Outra coisa é que o estado do túmulo também pode influenciar numa magia. Se você pega um túmulo que está muito tempo abandonado, você vê que ele está até quebrando, dá para fazer um determinado tipo de acordo com o espírito daquele túmulo, diferente do tipo de acordo que você faz com túmulos que estão assim bem cuidados, né? Tudo isso, tudo relativo ao túmulo faz diferença na magia. E conforme o que você deseja, você vai escolher o túmulo para você trabalhar magicamente com ele, em contato, em sintonia com o espírito daquele túmulo. E você, Cris, o que você diria em relação aos túmulos? Algo que poderia se perguntar é, mas será que todo túmulo tem algum espírito ali disponível por aqui ainda, entre aspas, né? Para aceitar o nosso chamado? Não necessariamente. Por isso, quando eu, por vezes, quero trabalhar com algum espírito de algum túmulo, eu posso também pedir a ajuda de alguma divindade psicopompo, algum ser psicopompo, como Hecate, como Anubis e outros, né? E agora, nós que trabalhamos com magia e honramos esse espaço sagrado do cemitério, é importante que nós também, com os nossos ancestrais, com os nossos antepassados, a gente não deixe os seus túmulos abandonados. Porque não adianta a gente ter todo esse respeito, toda essa sacralidade. A gente também trabalha magicamente, espiritualmente, com os túmulos abandonados, mas nós, enquanto bruxos, magistas ou espiritualistas, a gente tem que honrar e manter essa sacralidade dos nossos antepassados. A questão dos túmulos, por que não é todo o espírito de todos os túmulos que a gente pode trabalhar? Alguns já fizeram a passagem, outros ainda estão por aqui. Isso quer dizer que não dá para contratar alguém que fez a passagem? Dependendo do espírito, sim, dá para contratar mesmo assim, mas nem todos. E mesmo aqui, vai ter diferença conforme a pessoa não é visitada há muito tempo, se o túmulo está abandonado, esse tipo de coisa facilita o teu acordo com aquele espírito. Porque muitas vezes ele precisa de energia, ele sente falta de energia e a gente entra nesse acordo com ele, né? Contratando, e a gente dá a energia em troca, que podem ser oferendas. Mesmo que você não seja cristão, mas você pode mandar fazer uma missa para a pessoa. Para ele é importante aquilo, né? Então a gente tem várias formas de negociar e o que negociar. Isso é muito interessante que você está falando, Wagner, porque apesar de nós não termos, né, uma crença cristã, isso não quer dizer que a gente não respeita, e ao mesmo tempo existe, né, toda uma força e uma egrégora, até mesmo pelas formas de pensamentos ou pela tradição, e também considerando a crença daquele espírito. Então a gente não tem que ser mente fechada de não vou fazer
mandar rezar uma missa. Até porque a missa, independentemente de onde quer que ela seja feita, ela vai ter poder. É energia. Né? E a gente, às vezes, num caminho pagão ou em algum outro caminho espiritual, a gente às vezes não tem um ritual tão estruturado, com tanta gente, como a gente vê nas igrejas. Né? Então a gente tem que olhar isso sobre uma ótica mágica. Sim. E não só sobre uma questão religiosa. A gente oferece muitas coisas ao espírito na hora de contratar os serviços dele. E aí você vai ofertando. E uma das coisas que podem ser ofertadas é mandar fazer uma missa para a pessoa. Bom, agora nós vamos voltar por onde nós entramos no cemitério. E vamos fazer a nossa saída entregando a moeda ao guardião. Não que tenha necessariamente que sair por onde entrou, Wagner. Olha, na verdade não, porque o guardião ele pega o cemitério inteiro. Mas sim, acaba sendo um hábito que a gente tem. Então nós já estamos com as nossas moedas. Nós mostramos para vocês bastante coisa e tivemos também aqui os nossos momentos de agradecimento e tudo mais. Vamos deixar a moeda agradecendo ao guardião, e isso também faz com que a gente não saia, né, carregado de negatividades. Claro que importa a nossa postura, né, mediante a entrada aqui, o respeito e tudo mais, mas por garantia a gente também agrada o guardião do cemitério, e aí isso dispensa qualquer necessidade de cuidados posteriores. A gente sabe que por folclore ou superstição, ou até mesmo embasamentos, as pessoas quando saem do cemitério chegam em casa, lavam a roupa, tomam um banho, fazem as suas práticas de purificação. Não que seja inválido, mas se a gente já vem com essa postura, com esse cuidado mágico espiritual, a gente já sai daqui muito bem, né? Uma das coisas que a gente pode fazer na hora de jogar moeda, algumas pessoas inclusive costumam jogar a moeda do lado esquerdo, tá? O que você pode dizer ao guardião? Eu agradeço ao guardião do cemitério por ter permitido que eu fizesse meus trabalhos mágicos, e peço que não permita que nada me acompanhe para fora do cemitério. Que não seja benéfico a você, exatamente, né? Porque a gente pode ter os nossos guardiões, né? Também. Não, isso sim. Estou dizendo em relação ao cemitério. Que nada do cemitério me acompanhe, né, fora daqui. Para que o guardião do cemitério mantenha dentro aqui o que é de dentro. Bom, uma coisa que não existe regra para isso, pessoas fazem de forma diferente. Algumas pessoas, quando entram, jogam a moeda do lado esquerdo, e quando saem, também jogam do lado esquerdo. Outras pessoas, quando entram, jogam do lado esquerdo, quando saem do cemitério, jogam a moeda do lado direito. Tá? Cabe a vocês escolherem, não existe uma regra, um consenso para isso. Agora, eu também vou pegar minha moeda aqui, mentalizar. Vocês podem falar, mentalizar da forma que vocês quiserem, né? Lembrando de agradecer o guardião do cemitério por ter permitido que você realizasse seus trabalhos mágicos e que ele não permita que nada prejudicial nos acompanhe para fora do cemitério. E agora os corvos voltam ao mundo dos vivos.